Vamos então para a nossa aula número 4 e 5, porque nós trabalhamos na teoria a parte de figuras de linguagem na nossa aula número 4. E agora na aula 5 a gente vai fazer exercício. Lembra que eu falei para vocês, figuras de linguagem é algo assim que vocês estudam desde a 6ª, 7ª série, né? Então a gente tem um certo domínio já. Também destaquei uma coisa muito importante, que são 125 figuras de linguagem, entre figura de pensamento, figura de construção. Não dá para a gente trabalhar com todas elas. E nem o Enem, vestibular, também traz todas elas, traz aquelas principais. Então é possível aí, conforme a gente for fazendo exercício, que a gente se depare com alguma que a gente sequer estudou. Mas daí na hora eu vou explicar para vocês e depois vocês podem estudar e vamos construir então esses sentidos para a prova do Enem vocês terem uma excelente performance, tá bom? Bem, por falar em Enem, a primeira questão que nós temos aí é exatamente do Enem. Então o que nós vamos observar? Nós temos aí um menino em torno de uns 5 anos mais ou menos, né, do nosso lado direito, e ele está ali escrevendo todo alegrinho, bonitinho, porque está adquirindo, né, está obtendo conhecimentos. E, por outro lado, o menino da esquerda, ele está deitado, no que tudo indica, numa marquise, embaixo de uma marquise, numa coluna, colocado em uma praça, em um local público, né, sem essa situação da oportunidade da escolarização. Nós temos também ali, mais abaixo um pouquinho, a tecla corrige e confirma, que nos remete à urna eletrônica. Então, qual que é o sentido que nós vemos ali no texto verbal e não verbal? Associados, então eu tenho que corrigir a situação em que aquela criança está ali desamparada e eu tenho que confirmar a situação em que a criança está em processo de escolarização. Aí embaixo disso tudo vocês têm um texto: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Então aí para nos mostrar o quê? A situação em que nós, quando elegemos as pessoas corretas, podemos transformar essa situação de indigência em que está colocada aquela criança ali da esquerda para uma situação de aprendizado como está a criança da direita. E isso é completado por um texto que fala assim, olha, para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo, ponto. Nessas eleições, verdadeiramente tem que ser nestas, né? Porque é a eleição que a gente estava vivendo naquele momento, mas tudo bem, essa diferença entre nesta e nessa nem sempre é muito assim observada pela imprensa brasileira, também pelas pessoas que elaboram peças de marketing, é mais coisa de professor de gramática mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ao texto que nós temos, né? Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará matéria sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Não deixe passar nada em branco e vote consciente. Então, claro, quem elaborou a peça aí também está fazendo uma brincadeira entre votar em branco, que é algo criticado pelos especialistas, né, que dizem que o voto em branco favorece aquele que está na disputa à frente. E sim, então você acha que ao votar em branco, você não está fazendo a diferença, está sim fazendo a diferença, tá? Só que ao invés de você se posicionar e optar, você preferiu ficar ali inerte frente à situação. Então, ele até brincou com essa ideia, não deixe nada passar em branco e vote com consciência, ou seja, envolvido no processo, com informações a respeito do processo. É isso que esse consciente quer nos dizer. Vamos então para o enunciado dessa questão, lembrando sempre que o enunciado é muito importante. Geralmente nele está inclusive a resposta. Então vamos lá. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa, uma vez que ele... Então nós temos aí a evidenciação da função da linguagem que aparece no texto, tudo bem? Letra A.
atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso da palavra corrige e confirma. Privilegie o texto verbal com base informativa em detrimento do texto não verbal. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público que se destina. Evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Bom, então, se nós estamos falando de função conativa, aquela que mexe com o nosso interlocutor, não dá para a gente pensar na letra E como nossa resposta, porque a letra E, ela está falando o quê? Ela está falando da função emotiva da linguagem e não da função conativa. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público? Não, porque temos também o texto escrito. Então, idem, não dá para eu pensar em texto com função conativa se eu estou falando em apenas a imagem. O conativo aí, gente, no caso, ele chama atenção pela imagem e pelo texto. Você precisa, você tem, ele usa esses dois recursos. Então, eu não tenho apenas a imagem, usa a imagem como único recurso para interagir. Ele interage com a imagem e interage também com a linguagem escrita. Privilegiou-se o texto verbal? Não, o texto não verbal também contribui, e eu já falei para vocês que não há concurso, um colabora com o outro, tá? Coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma? Não, não é um texto com função fática, como nós já falamos na aula passada. É um texto realmente que atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Tudo bem? Então ele faz isso por meio de algumas figuras que nós temos aqui no texto, tanto figuras de imagem, como também algumas figuras metafóricas dentro do próprio texto. E é assim que ele constrói este saber. Portanto, letra A. Questão número 2, também é uma questão que vai tratar de figuras de linguagem, e nós vamos verificar o seguinte: teremos 4 itens e vamos ter que assinalar a alternativa correta quanto às figuras que aparecem nesses itens. Vamos fazer uma revisãozinha, né? O anacoluto é aquela figura de linguagem em que eu sobreponho pronomes. Então eu falo assim: a mim me basta um livro. Pronto, esse a mim me basta é o anacoluto. Hipérbato é quando existe uma inversão sintática. Ao invés de eu falar mares verdes, eu falo verdes mares. E existem, claro, outras inversões sintáticas muito mais complexas, eu estou apenas sendo didática na minha explicação. A hipálage é uma figura que às vezes se confunde um pouquinho com a metonímia. Qual que é a diferença? A diferença é que, por exemplo, vamos pensar assim, ó, eu rasguei a minha folha nervosa. A folha nervosa, né, não eu que estou nervosa, mas a folha que é nervosa, eu atribuo a ela aquele sentimento que eu teria, que o personagem teria. Então essa mistura aí entre, ao invés de falar eu que estava nervosa, rasguei a folha, eu chamar a própria folha de nervosa é a hipálage, que eu sei que é uma figura que vocês têm pouca familiaridade com ela, mas é isso. O pleonasmo, vocês sabem, é aquele exagero, é aquela redundância. Então eu vou falar de entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo e outras mensagens que são assim repetitivas, redundantes. Hipérbato já expliquei. Zeugma é aquela figura de linguagem do autopreenchimento. Então eu comi muito e você? Aí você responde eu não. Eu não o quê? Eu não comi muito. Você não precisa fazer a repetição. Eu entendo pelo processo zeugmático, tá bem? A silepse é aquele erro proposital de concordância verbal ou nominal. Então, é quando eu erro propositalmente, seja qualquer tipo. Depois nós vamos analisar ali de concordância, seja por gênero, seja por número, seja por pessoa. Vamos verificar se existiu isso daí ou não no texto. O assíndeto é quando eu junto um monte de oração sem conjunção. A anáfora é quando há repetição do início de versos. Como aí nós já estamos vendo que não se trata de versos, nós temos texto em prosa, nós já vamos imaginar que não teremos anáfora nos trechos a seguir, tá bom?
Polissíndeto é o contrário do assíndeto. Eu vou ter um uso intenso e repetitivo de conjunções no início dos versos ou das sentenças. A elipse é quando a gente tem uma palavra que está subentendida, mas ela não está explícita. Por exemplo, cheguei. Está elíptico o sujeito eu. E eu sei que o sujeito é eu porque o verbo cheguei só pode ter como sujeito a primeira pessoa, o pronome de primeira pessoa, eu, tá bom? Hipérbato já expliquei, pleonasmo já foi, anacoluto, catacrese. Nós estudamos durante a aula. É quando existe o uso de uma palavra por falta de uma outra que não me é conhecida. Então eu falo bico do avião, porque eu não sei, eu não sou uma engenheira de aviação, eu não sei como que chama aquela parte frontal do avião. Eu falo a asa da xícara, porque eu não sei o nome que se daria para aquela extensão da xícara, em que eu seguro com o meu dedo, com a minha mão, que não asa, eu não sei, você sabe. Então a gente chama de asa, que é muito mais fácil. Essa é a catacrese. O eufemismo é aquela suavização da mensagem, e depois as outras já expliquei. Então vamos lá. Item número 1. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puros viste. Então, ao invés de eu falar nos meus olhos, eu falo olhos meus. Vamos grifar esse trechinho aí? Tá bom? Olhos meus. Analisem aí, por favor, tá bom? A moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. O que nós temos no lugar dessa vírgula aqui? O direito está implícita uma palavra aqui, legisla, é de legislar, de fazer leis, tá bom? Legisla para o cidadão. Aqui eu claramente tenho uma figura de supressão. Qual seria ela? Seria o zeugma? Seria elipse? Mas muito bem, se for o zeugma, a nossa resposta é letra B, certo? E eu não tenho aqui, olha aqui, hipérbato, não tenho hipérbato no item 2, não tenho polissíndeto no item 2, não tenho nenhum tipo, tá, de conjunção aqui no item 2. Eu já vou cortar, na verdade, essa letra C, viu, crianças? Cortando aqui essa letra C. Na letra D, aqui está se falando em anacoluto, não há anacoluto no item 2 de forma alguma. Também vou cortar essa letra D, tá? Na letra E fala assim, silepse, não há qualquer forma de falta de concordância aqui, também vou cortar a letra E. E vamos ficar ali, então, eu sinceramente falando, nem manteria a letra A, porque com certeza existe aqui uma supressão subentendida de um termo, tá? Quem elaborou a questão, ela coloca como zeugma, eu verdadeiramente chamaria isso de elipse, porque eu tirei apenas uma palavra, não tirei o finalzinho. Mas como os gramáticos também não se acertam muito em relação a isso, eu já vou falar para vocês aceitarem como zeugma. E tem o hipérbato lá em cima, no item 1? Tem, olhos meus, tá bem? Ele faz essa inversão, como eu falei para vocês. Item 3, tem uma silepse, a maioria concordava nos pontos essenciais. Nos pormenores, porém, discordavam. Sim, olha aqui o erro de concordância. A maioria está no singular e discordavam está no plural, tá bem? Houve uma concordância ideológica, portanto, temos a silepse. Item 4, Isaac a 20 passos, divisando o avulto de 1 para ergue a mão em viseira, firma os olhos. Cadê um e firma os olhos? Eu não tenho uma conjunção ligando a última oração como a gramática pede. Isso se chama assíndeto, é a supressão da conjunção. E, portanto, nossa resposta, letra B. Onde que estava a chave? No item 2. Podem acreditar, vão por esse caminho que vocês vão se sair bem. Uma questão típica de vestibular, o Enem não propõe questões assim. Mas eu sei que hoje vocês podem dizer, não vou fazer vestibular, não vou fazer nenhum tipo de vestibular, vou fazer só o Enem. Quando o trem começa a apertar no final do ano, vocês saem fazendo vestibular para tudo quanto é canto. Então aí fica a dica para vocês, tá bom?
Vamos lá para uma questão que caiu no último Enem, no Enem Digital, do Graça Aranha, um romance muito pouco lido aqui no Brasil, Canaã, também um romance muito trágico, sabe, coisas fortes assim, não caiu no gosto, eu particularmente não senti muito prazer na leitura quando eu a fiz. Então vamos ao trechinho que independia, na verdade, da leitura do texto todo, do livro todo, tá bom? Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu havia nuvens, olha aí, né? Acabamos de falar sobre a elipse, tá aí. Havia nuvens colossais e túmidas. Rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas subindo, ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. Esse quais significa iguais, como? As árvores soltas choravam ao vento. Olha que figura, né? As árvores soltas choravam ao vento. Qual a figura de linguagem? Personificação. Como carpideiras fantásticas da natureza morta. Carpideiras são aquelas mulheres que ficam chorando em velório, né? Então existe uma relação, ó. Choravam como carpideiras. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. O que é agouro? É desejar má sorte para alguém. Por exemplo, quando o artilheiro do time que é o oposto ao seu vai cobrar um pênalti, o que você faz? Você torce contra. Então você vai dizer, estou lançando maus agouros para essas pessoas, maus desejos, né? Então, ele coloca ali, gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam os ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Tá vendo? O livro todo é assim, então eu particularmente não gostei da leitura. Enem Digital. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada em qual percepção? Grifem aí essa parte porque ela é importante. Expressividade centrada na percepção do quê? Da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem, a confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, a prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Pensem bem. A depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. A instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. E aí, queridos e queridas, qual vocês cortariam? Eu espero que vocês me digam assim, eu cortaria a letra C. Por quê? Porque a prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Eu tenho aí uma personagem que está colocada aonde? Num tipo de uma floresta, num matagal, uma coisa assim, certo? Vou falar em floresta porque o romance ocorre ali no Rio de Janeiro, né? Então não vou falar, até podemos falar em floresta, ela fala em montanhas, numa várzea. Bom, enfim, ela está ali no mato, tá? Não é na cidade, é no campo. Então, prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. O texto, se você colocasse isso, o seu item está fugindo um pouco do próprio sentido do texto. Depreciação do sentido da vida diante da consciência de morte iminente. Essa é outra que você deveria cortar correndo. Porque em nenhum momento aí nos mostra assim, a pessoa estava à beira da morte, ela estava prestes a morrer. Não se fala isso. Então foge um pouco do sentido do texto, extrapola o sentido, né? Eu poderia colocar a instabilidade psicológica da personagem frente à realidade hostil, poderia. Confluência entre o estado emocional e a configuração da paisagem também é uma candidata à resposta. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação, essa eu não posso colocar. Porque não tem nenhum momento que me provem assim, ela realmente estava ali em busca da libertação, ela estava aprisionada. Não existe essa relação no texto. E aí eu te pergunto, B ou E? Qual é a resposta correta? Eu espero que você assinale a correta, que é a letra B de bola. O que está errado na letra E, Su?
Qual é a realidade hostil? Porque na verdade, mas está aqui, olha, as nuvens colossais. Nossa, quando tem nuvem colossal, tem gente que faz até foto, põe e posta no Insta, né? Na verdade, o sentimento dela, o estado emocional dela é que fazia ela enxergar toda aquela natureza de uma maneira assim, forte e tenebrosa e temerosa, tenebrosa e temerosa. Então é o sentimento dela, por isso que é confluência, é o estado emocional dela que faz com que ela interprete essa paisagem na imaginação perturbada. Olha como que o narrador fala. Na imaginação perturbada dela, ela via as coisas assim, tá bom? Então é a letra B a nossa resposta. Vamos à questão número 4 do Enem Digital. O título do texto é O Ouro do Século XXI. Então olha só, parece escalação de time de futebol. Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio. Ponto e vírgula. Quebra-se a sequência sintática e começa uma nova ideia. Sumário, Térbio e Dispósio. De novo, ponto e vírgula, vem nova ideia. Olmio, Túlio e Itérbio. Ponto. Bom, acabou esse processo descritivo. Não vão me usar essa estrutura numa dissertação, hein? Que vai ser só soco, hein? Muito bem. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Não sei nem como eu consegui ler tudo isso, né? Que bom. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos no planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares. Motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo nesses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Muito bem, revista Planeta, né? Nunca ouvi falar, mas tudo bem, beleza. E vem a questão. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para quê? Bom, ouro do século XXI foi uma expressão usada entre aspas, elementos do futuro e vitaminas da história. Obviamente, todas construções metafóricas, né? Porque o século XXI não tem exatamente ouro, o futuro não tem exatamente elementos, ou a indústria não tem exatamente vitaminas. Então essas palavras aí estão usadas metaforicamente e o próprio enunciado da questão fala sobre isso. Agora, o que se quer? Elas foram usadas intencionalmente para quê? Vamos medir então a intenção do uso de aspas nas metáforas. Olha que questão complexa. Imprimir um tom irônico à reportagem? Pessoal, por favor, se vocês colocarem a letra A, eu vou ficar bem triste, bem chateada, eu vou chorar horrores, tá bom? Não façam isso. Não existe essa relação. Não tem ironia. Ele está mostrando como esses elementos vão enriquecer, né? Ou já passaram a enriquecer aqueles elementos nos quais eles são utilizados, como nós acabamos de ler, né? Olha, são usados em telas de computadores, em fabricação de lâmpadas, carros elétricos, né? Então, não existe o tom de ironia à reportagem, tá? Incorporar citações de especialistas à reportagem? Também não. O que seria uma citação? Vocês sabem fazer citação na dissertação do Enem. O que é uma citação? Eu deveria falar, segundo o químico fulano de tal, vírgula, em sua obra tal, vírgula, o ouro será chamado de, ou tais componentes do ouro, que são chamados de ouro do século XXI, ou de elementos de futuro. Eu teria que fazer toda uma preparação. A citação ela tem toda uma estrutura.
Então aqui não se trata de uma citação, eu estou apenas mencionando expressões que são utilizadas, que são empregadas e mais nada, nada além disso, tá? Letra C, atribuir maior valor aos metais, que é objeto da reportagem, esclarecer termos científicos empregados na reportagem, marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Qual vocês cortariam dessas 3 letras, esses 3 itens? Eu espero que vocês empreguem a letra cortem a letra D de dado. Por quê? Porque o texto não é explicativo, ele não explica por que é chamada, o que significa a expressão elementos do futuro. Ele não explica isso. Então não é a letra D. E pergunto, você colocaria a letra C ou letra E nessa resposta? Tchan, 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 tchan. Resposta certa, letra C. O que está errado na E então, Su? Olha, por que é o termo de outra ciência? Não existe essa relação, não é um termo de outra ciência. Nós estamos aqui falando sobre o ouro do século XXI, mencionamos nomes que são propriedades derivadas deste ouro, para que eles são usados. É uma revista sobre planeta, o ouro é extraído do planeta, então nós não temos aí termos de outras ciências, eu não tenho aí termos jurídicos aplicados à ciência da química do ouro, né? Não temos isso, então não é a letra E a nossa resposta. E realmente atribuir valor aos metais, que são objetos da reportagem, sim, eles são chamados, todos eles são chamados de ouro. Não é que eles são ouro, eles são chamados de ouro. Tá bem? O autor os chamou de ouro, ou elementos do futuro, ou vitaminas da indústria. Tá bom? Letra C, nossa resposta. Notem como as matérias vão se confluindo, né? Olha só, essa questão número 5, que é do Enem normal, nós temos aí texto verbal e não verbal, exploração de função da linguagem, e temos também a questão da linguagem figurada, da linguagem metafórica. 3 matérias envolvidas em uma só questão. É a isso que nós chamamos de interdisciplinaridade, tá? Então, olha que é uma questão legal e eu fiquei com inveja de quem elaborou a questão, porque eu sempre fico pensando, eu queria ter elaborado essa questão. Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal, mais que uma gíria, é uma lei. Então, olha só, legal é uma palavra que deriva de lei, certo? Então, o que é algo legal? Algo previsto pela lei, algo encampado pela lei. Com o passar dos anos, das décadas, de séculos inclusive, a palavra legal passou a ser uma gíria para indicar uma pessoa que age de forma correta, uma pessoa bacana, tudo bem? Então hoje você fala, aquela pessoa ali não é legal. Cara, não é legal você fazer isso. Então nós perdemos um pouco o sentido inicial de legal como derivado de lei e passamos a atribuir à palavra um novo sentido, um novo significado. O Enem não deixou isso passar de lado, passar em branco e elaborou a questãozinha, olha só. No anúncio sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage com a linguagem informal, quando o autor desrespeita a regência padrão para ampliar o alcance da publicidade. Quando ele elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal. Quando ele apoia-se no emprego de gírias para se fazer entender. Quando ele se utiliza da metalinguagem ao jogar com as palavras legal e lei. E quando ele esclarece que se trata de uma lei ao compará-la a uma proibição. Então, veja, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Primeiro, quais palavras ou quais expressões nós vamos destacar no enunciado da questão? Então, no anúncio, a linguagem formal interage com a linguagem informal, então nós vamos grifar aqui a palavra interage, tá? A interação da linguagem informal com a linguagem formal, quando o autor faz o quê? Trabalha com qual ideia? A ideia de que legal remete
aqui, deixa eu grifar a palavra, né? Tô até esquecendo de fazer isso para vocês. Quando a palavra legal aqui, ó, que remete a ser bacana, e quando a palavra legal se remete à palavra lei. Tudo bem? Legal de bacana ou legal de lei. Qual item que está brincando com esse jogo? Letra D de dado, que é a nossa resposta. Dessa vez eu não fiz nem mesmo algum tipo de mistério, não é verdade? Mas vem cá, na letra A, ela está errada por quê? Haveria ali alguma regência que desrespeitaria a norma padrão? Vender ou permitir o consumo de álcool por menores, mais que uma gíria, é uma lei, né? Não é uma questão de regência, talvez eu poderia falar mais do que uma gíria, é uma lei, né? Não é a lei. Mas isso não corresponderia ao enunciado da questão, tá bem? Elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal. Ele não elaborou. Ele já trabalhou com um jogo de significados que já existe. Não tem elaboração. Apoia-se no emprego de gírias? Não, ele não se apoiou. Ele usou uma gíria para fazer um jogo entre ser legal de lei e ser legal de ser bacana, como está na letra D de dado. Esclarece que se trata de uma lei ao compará-la com uma proibição? Ele não está esclarecendo nada, ele está fazendo um jogo entre legal e legal, como já expliquei. Portanto, letra D de dado, essa é a nossa resposta. Questão 6, o título é Indústria Cultural da Felicidade. Sabia que tem uma indústria que constrói o conceito de felicidade? A gente acredita, né? E a gente quer ter felicidade, não basta a nossa própria, a gente tem que seguir a felicidade alheia. Ah, ele foi feliz por conta disso? Ah, então eu também vou ser feliz. Vamos lá. Tornou-se perigoso o emprego da palavra felicidade desde seu mau uso pela propaganda. Os que se negam a usá-la acreditam liberar os demais dos desvios das falsas necessidades, das bugigangas que se podem comprar em shoppings granfinos ou em camelôs na beira da calçada, que juntos sustentam a indústria cultural da felicidade, a qual foi reduzido o que antes era o ideal ético de uma vida justa. Infelicidade poderia ser o nome próprio desse novo estado de alma humana, que se perdeu de si ao perder-se do sentido do que está a fazer. Desespero é um termo ainda mais agudo quando se trata da perda do sentido das ações pela perda da capacidade de reflexão sobre o que se faz. A felicidade publicitária está no alcance dos dedos e não promete um depois. Resulta disso a massa de desesperados trafegando como zumbis nos shoppings e nas farmácias do país em busca de alento. É muito legal quando ele faz essa associação em shoppings e em farmácias, porque ao passo que nós buscamos a nossa felicidade em elementos físicos, concretos, frutos de consumo, nós também perdemos um pouco da nossa saúde, da nossa sanidade mental e de outras coisas que vêm com ela, certo? Então ele está fazendo uma crítica, o autor aí, dura, né, a esse consumismo, a essa indústria que nos ensina, eu estarei feliz se estiver com uma bolsa de tal marca. E isso não é verdade. Logo, logo passa o encanto pela aquisição da bolsa, vem as dívidas, cartão estourado, impossibilidade de pagar mensalidade escolar dos filhos, derrocata total do campo financeiro e você fica se perguntando, por que será que eu me iludi? Mas no outro dia você vê uma bela propaganda, né, com aquela mulher que você julga ser um estereótipo, é um padrão, um paradigma de beleza e você vai de novo, aquele tênis de marca no pé daquele jogador de futebol, né? E a indústria cultural, claro, ela se aproveita disso para vender. Bom, vamos então para o enunciado dessa questão. Ela fala assim, ó, ao reprovar a ação da indústria da felicidade e um comportamento humano, então ela reprova as duas coisas, tá? A indústria e o comportamento. Porque você tem que ter senso crítico de perceber que você não terá felicidade plena com a aquisição de um elemento consumista, né? Próprio, derivado de uma relação consumista. Então o texto vem trabalhar com essa ideia.
Para fazer isso, ele faz uma associação. Vamos assinalar a associação correta. Letra A, ansiedade recorrente, que é associada ao lançamento de novidades no mercado. Pensa um pouquinho. Ele associa a visita frequente ao shopping à resolução de problemas cotidianos. Então é mais ou menos assim, eu vou para o shopping e resolvo meus problemas. Ai, que bom. Ah, não, por favor, eu vou até cortar essa daqui já, gente, porque não tenho como pensar nela, tá? Não dá certo, não tenho como pensar nela. Não quero nem pensar, na verdade. Atitude impensada associada ao atendimento de necessidades emergenciais. Não, também não podemos marcar a letra C. Sabe por quê? Porque o autor, ele não está trabalhando com aquela ideia de que eu tenho necessidade de comprar arroz, feijão, carne. Ele está falando assim, olha, de necessidades supérfluas. Ele não está falando de emergencial. Então a letra C está fora, tá, pessoal? Está fora. Letra D, postura consumista à crença na promessa ilusória de anúncios publicitários. Então ele associa ali uma postura consumista à crença na promessa ilusória de anúncios publicitários. Pode ser essa a nossa resposta, hein? Ele associa vantagem econômica à venda de produtos falsificados no mercado ambulante, tá? Então, por favor, ele até compara, ele diz o seguinte, aquele objeto pode estar tanto num shopping de luxo quanto num camelô, não importa, né? Então não é essa associação que ele faz no texto, tá? Ele até faz essa associação, mas não é ela que corresponde ao enunciado. Então, o texto associa isso a isso ao reprovar a ação da indústria da felicidade. Ansiedade recorrente ao lançamento de novidades no mercado? A ansiedade, ela não vem exatamente por conta do lançamento. A ansiedade é construída no sentido de fazer você imaginar que com o consumismo, a nossa resposta certa é a letra D, né? Você vai alcançar a felicidade, o que é uma promessa ilusória. Quem elabora o anúncio sabe disso. Quem é contratado para fazer propaganda sabe disso. Nós sabemos disso, mas caímos no golpe. Cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, não vamos fazer isso, tá bom? Vamos assinalar a letra certa, vamos consumir livros e vamos ser excelentes profissionais. E vamos para a questão número 7. Olha quem que elaborou a questão número 7. Fui eu. Bem, está lá o nosso texto. Já a metonímia é uma figura também de substituição, mas que parte de uma relação de contiguidade, ou seja, não se trata mais de uma analogia como ocorre na metáfora. Um termo é substituído por outro com o qual mantém uma relação próxima, estreita, íntima. Morar sobre o mesmo teto é um exemplo de metonímia, tá? Por quê? Porque não é que a gente mora embaixo do mesmo teto, mas a casa vem representar essa ideia de teto, tá? As pessoas moram na mesma casa, que reduzida a uma de suas partes, converte-se em teto. Quando eu falo assim, olha, eu fui procurar emprego naquela empresa, mas eles bateram a porta na minha cara. Encontrei as portas fechadas. Não é o elemento físico porta, né? Mas significa o quê? Não tinha um emprego. Como a porta representa diretamente um elemento que pode impedir o meu ingresso em um determinado lugar, usa-se essa metáfora tranquilamente, tá bom? Então, olha, ele usa exatamente esse emprego aí, né? Do teto, uma parte que vem significar um todo. Daí surge a expressão sem teto, por exemplo, que quer dizer sem casa para morar. Empregar a parte no lugar do todo é um tipo de metonímia, a que comumente se chama sinédoque. Então, nós temos ali algumas formas de metonímia que recebem o especial nome de sinédoque. Uma delas é empregar a parte no lugar do todo. O termo metonímia, no entanto, é mais amplo. Pode englobar outras relações, das quais uma das mais frequentes é a de continente e conteúdo. Assinale a alternativa que contém a figura denominada de metonímia.
Letra A. Um grito áspero revelava que era inflexível. Temos metonímia aí, sim ou não? Letra B. Você deve encaixar melhor essa ideia em seu texto. E aí? Metonímia, sim ou não? No corpo do texto havia boas explicações sobre a matéria. Bolsonaro cobra explicações ao diretor da Polícia Federal. Obra analisa a política brasileira do impeachment a Bolsonaro. E aí, em qual desses itens nós temos a metonímia? Eu já vou falar para vocês que a letra A não dá para aceitar como metonímica, tá bom? Por quê? Porque grito áspero, eu tenho aí a famosa figura da sinestesia, tá? Porque eu tenho a sensação auditiva, grito, e tenho a sensação tátil do áspero. Então, não é a letra A a nossa resposta. Letra B. Você deve encaixar melhor essa ideia em seu texto. Ora, não temos metonímia. O que seria encaixar melhor? Encaixar é pôr na caixa. Por falta de um verbo, nós acabamos adaptando o encaixar para outros sentidos. Então, aqui nós temos a famosa catacrese. No corpo do texto, havia boas explicações sobre a matéria. Outra catacrese, tá? Porque o texto não tem corpo. Mas eu quero dizer no desenvolvimento dele, né? Como se houvesse uma estrutura. Introdução, cabeça, o corpo, o desenvolvimento, a parte final do texto, né? Os pés ali, seria a conclusão. Então, outra catacrese. Bolsonaro cobra explicações ao diretor da Polícia Federal ou obra política... Obra analisa a política brasileira do impeachment a Bolsonaro. Bolsonaro cobra explicações ao diretor da Polícia Federal. Não tem metonímia. Sabe como que teria metonímia aqui? Se eu fizesse isso, ó. Bolsonaro cobra explicações ou da Polícia Federal. Não tem como você cobrar explicações da Polícia Federal, porque é uma instituição. Você teria que cobrar de alguém as explicações. Então, não tem metonímia na letra D, como ela se afigura, tá? Vai ter a metonímia, sim, aqui na letra E, porque não é a obra que analisa a política brasileira, é o autor da obra. Então, quando eu falo obra no lugar do autor, eu tenho aí a figura da metonímia, tudo bem? E é a resposta, então, letra E. A questão número 8, ela vai envolver 3 textos e vocês vão ver depois que os itens também são bem complexos. Vai se falar em interdiscursividade, intertextualidade, figuras de linguagem e todos os outros elementos que nós já estudamos aqui durante o curso. Bom, qual que é a grande dificuldade para perceber uma intertextualidade? É porque se você não conhecer o texto que deu o start à expressão utilizada, você vai ter mais dificuldade. No caso aqui para o texto 1 e texto 2, nós temos a música do Tom Jobim, Águas de Março, que nós vamos ver depois. Águas de Março, ele fala o quê? Ele fala sobre aquele período do ano em que realmente se chove mais. Aqui no Brasil é o mês de março, que tem mais chuvas, mais índice de chuvas. E ele então vai fazer aquela música totalmente poética. Essa expressão, são as águas de março, ela depois vai se estender para tantos outros textos como esses que nós vamos ler agora. Então, olha lá. Dados colhidos por uma espaçonave da NASA confirmam que fluxos de água salobre escorrem pela superfície de Marte todos os verões. O achado, aumenta dramaticamente a possibilidade de que exista ainda hoje alguma forma de vida no planeta vermelho. Vejam ali como o achado, assim como agora o estudo, vão recuperar ideias de períodos anteriores. Então, talvez vocês não saibam disso, mas sim, os substantivos também podem atuar como forma de elemento coesivo. Claro que vocês não vão usar essas técnicas na dissertação de vocês do Enem, porque lá se exige o uso dos elementos coesivos adverbiais ou pronominais. Aqui no caso é um texto de imprensa, então tudo bem, eles podem, você não, hein?
O estudo, liderado por Lujendra Oja, do Instituto de Tecnologia de Geórgia, em Atlanta, acaba de ser publicado online pela revista científica Nature Geoscience. A NASA também preparou uma entrevista coletiva para anunciar os resultados. Aliás, muita gente passou o fim de semana roendo as unhas depois que a Agência Espacial Americana anunciou que um grande mistério marciano seria solucionado. Eu achei demais, né? Sabe? Grande mistério. Parece coisa do livro da Agatha Christie, né? Oja e seus colegas asseveram que o processo de formação dos fluxos de água salobre de Marte talvez seja fraco demais para suportar formas de vida terrestres conhecidas. Contudo, é impossível não imaginar que talvez, apenas talvez, essas ranhuras sejam um possível habitat para bactérias marcianas. Isso abre incríveis perspectivas para o ponto de vista da astrobiologia. Preferências à parte, eu fico pensando se todo esse esforço, todo esse dinheiro que é empregado fosse realmente voltado para causas ambientais aqui no próprio planeta Terra, nós não precisaríamos pensar em vida em outro planeta. O que vocês acham? Dá até tema de redação, né? Nossa! Eu enxergo o tema de redação em tudo, gente. Meu Deus. Texto 2. De novo a intertextualidade. Águas de Março. Águas de Março é uma famosa canção brasileira do compositor, músico, arranjador, cantor, maestro Tom Jobim, de 1972. A canção foi lançada inicialmente no compacto simples disco de bolso. Era assim que chamava. Era um disco chamado disco de bolso. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco ia seguir no álbum Matina Pererê no ano seguinte. Então veja, uma música que foi publicada em vários LPs, em vários, meu Deus, CDs não, né? Mas tudo bem, num disquinho, tá? Vou falar desse jeito. Em 1974, uma versão em dueto com Elis Regina foi lançada no LP Elis e Tom. Posteriormente, Tom compôs uma versão em língua inglesa que manteve a estrutura e a metáfora central do significado da letra. Em 2001, foi nomeada como a melhor canção brasileira de todos os tempos em uma pesquisa de 214 jornalistas brasileiros, músicos e outros artistas do Brasil, conduzido pela Folha de São Paulo. Muito bem. Gostaria de falar duas coisas sobre essa música. Deixa eu passar para o texto número 3 e já vou falar o que eu quero dizer para vocês sobre ela. Essa daí que é a música Águas de Março, tá? Para quem não se lembra, é essa. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Olha só, falaram para mim uma vez, eu fiquei bem chateado, o seguinte, que eu como cantora sou uma excelente professora de redação. Muda de profissão não, tá, Su? Falaram isso para mim, eu fiquei super magoada, pelo menos uns 2 minutos, né? Depois eu continuei cantando, falei, quem não quer ouvir, fecha os ouvidos, né? Tchau. Então, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Águas de Março é uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Bem, vi esses dias atrás um especialista falando algo assim. Até coloquei para vocês o videozinho desses especialistas aí no grupo, hein, pessoal? Dizendo que as músicas de Tom Jobim, elas parecem assim, sabe? É pau, é pedra, é o fim. Olha que simples. Tá, pega uma partitura, executa essa partitura num violão ou em um piano. Você vai ver a complexidade do maestro, tá bem? Então nós temos que nos orgulhar desses grandes compositores e conhecer as suas músicas. Por quê? Porque quem não conhece essa música não entendeu a interdiscursividade, a intertextualidade do texto número 1 e do texto número 2. Vamos à questão? Questão número 8. Com relação ao título do texto 1, são as águas de Marte fechando o verão, é promessa de vida? É correto afirmar que, letra A, tem a função de resumir a ideia a ser defendida ao longo do texto. O grande mistério marciano
foi solucionado após a constatação da existência de vida microbiana em Marte? É isso? Esse título tem essa função? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Letra B. O texto condenará, ironicamente, a promessa de vida que Oja e seus colegas apresentaram por meio de estudos sobre o processo de formação dos fluxos de água salobre que escorrem pela superfície marciana durante os verões. Vocês acham que durante o texto houve essa condenação? Pergunte-se aí, tá? Letra C. A utilização da frase interrogativa evidencia a dúvida do autor em relação à possibilidade de existir ainda hoje alguma forma de vida no planeta vermelho, após os dados confirmarem a existência de fluxos de água salobre sobre a superfície de Marte e, consequentemente, a presença de bactérias marcianas. Letra D de dado. A utilização da música, eleita como a melhor canção brasileira de todos os tempos em uma pesquisa entre jornalistas e músicos brasileiros, ocorreu por meio de uma ironia, da qual Salvador se apropria, que é quem escreveu o texto, né, de uma pergunta retórica para chamar a atenção da sociedade quanto ao problema das bactérias em questão. Uau! Ai, gente, por favor, vamos cortar essa letra D? Porque ela me deu até irritação, sabia? Tá muito, né? Quem elaborou a questão deixou muito claro, assim, né, que não é essa a resposta esperada, certo? Então, vamos cortá-la logo, evitando, assim, alguma confusão. Então, não tem nada essa ironia aqui, né, tá deixando a questão errada. Assim como na letra B, essa ironia aqui tá deixando a questão errada também. Vamos cortar essa letra B logo de cara e vamos para a letra E. É uma intertextualidade em que o autor, o título, né, é uma intertextualidade em que o autor toma como ponto de partida um trecho da famosa canção Águas de Março, inferindo ou fazendo com que nós tenhamos a inferência de que a formação dos fluxos de água possa, talvez, ser um habitat para bactérias marcianas, o que seria, então, uma promessa de vida. É essa a nossa resposta. Ô Sô, mas o que está errado na letra C? Não estou entendendo. O que está errado na letra C? Então, eu vou te dizer o que está errado na letra C. A utilização da frase interrogativa evidencia uma dúvida do autor em relação à possibilidade? Não, existe uma dúvida se existe ou não, porque a possibilidade, desde que haja água, é possível, certo? Também aqui à frente fala que os dados confirmam, né, a presença de bactérias, e isso o texto coloca em dúvida, ele não coloca como confirmação. Então, também eu cortaria a letra C por essa razão, tá bom? Letra B, já falei, não tem nada de ironicamente, isso aqui tá errado, tá? Não tem nada de ironicamente. Letra A, tem a função de resumir a ideia a ser defendida ao longo do texto? Não, não tem nenhuma ideia sendo defendida ao longo do texto. Ninguém está defendendo que tem ou não tem alguma coisa. Está tudo sendo trabalhado no campo da possibilidade. Portanto, a letra certa é a letra E. Ok? Alguma dúvida? Vocês podem falar comigo, beleza? Vamos à nossa última questão dessa unidade, então. Então, temos aí uma propaganda, né? Eu saio por aí, essa questão também fui eu que elaborei, esqueci de marcar, mas fui eu. Então, tava lá, Festival Sabores, 2019, Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil. O dia que vocês quiserem pagar uma passagem para ir para Bahia, fiquem tranquilos, tá? Eu vou lá, fico lá, dou aula de lá para vocês, fique tudo bem, muito bom. Eu gosto da Bahia. Então, 24/10 a 10/11, prepare o seu paladar para saborear a raiz da culinária brasileira. Então, prato principal, vai ter petisco, vai ter lanche, vai ter sobremesa, sistema self-service, drinks e coquetéis. E aí você tinha ali as pessoas que assinam a propaganda, né? Toda propaganda tem que ter uma assinatura. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Prefeitura de Teixeira de Freitas, CDL, Sebrae, Senac, e nós eu fui lendo de trás para frente, né? Tudo bem. Governo do Estado. E aí vinha a questão número 9. O texto publicitário explorou as funções conativa e informativa da linguagem com o intuito de obter a adesão do leitor. Apenas uma alternativa descreve corretamente as estratégias usadas. Assinale-a.
Então vamos lá. Letra A, uso de metáforas. Teve uso de metáfora ou não? Vamos olhar de novo para o texto. Teve uso. Prepare seu paladar para saborear a raiz da cultura da culinária brasileira. A palavra raiz, né, está colocada aqui metaforicamente, sim, senhores, tá bom? E até mesmo festival Sabores, né? Não é um festival. Como que eu vou fazer um festival? Ele é chamado de Sabores, porque ele vai mostrar culinária. Então você tem aí uma metonímia, né, em que a palavra sabor, ela vem representar aquele prato E quando eu falo prato, eu tenho metonímia. Que prato você fez, mãe, hoje? Eu fiz um frango assado. Veja, a palavra prato, ela na verdade quer simbolizar a comida que está dentro do prato, né? Então tudo isso é linguagem metafórica, tá bom? Então, sim, tem metáfora. Diálogo com o leitor por meio de verbo no imperativo. Prepare, temos, sim, senhores. E uso de pronome de terceira pessoa. Também temos, né? Prepare o seu paladar. Olha o pronome de terceira pessoa aqui. Ótimo. Informações sobre data e local, sim. E recurso não verbal, sim. Aí a nossa resposta vai ser letra A. Olha só que delícia. Emprego de recurso verbal e não verbal, sim. Uso de metáfora, sim. De comparação, não. Uso de pronome de segunda pessoa, não. Informações sobre data e local, sim. Humorismo na parte não verbal, nada de humor. Não tem nenhum elemento aí engraçadinho que suscite humor, né? Metáforas já falei, comparações já falei, rimas, não tem rima, é um texto em prosa, publicitário. Informações sobre o evento como data e local, sim. Emprego apenas de recurso não verbal, não. Letra D, emprego de linguagem culta, não. Apesar da falta de acento a palavra raiz, não, a palavra raiz não tem acento. Vou até corrigir aqui, ó, tá lá, sem acento. Uso de signo verbal e não verbal, sim, verdade. Metáfora, sim, verdade. Diálogo com o leitor, sim, verdade. Estrangeirismo como forma de chamar a atenção do leitor. Uso de estrangeirismo, mas é tão incorporado que nem chama mais a atenção do leitor. Verbo no imperativo e uso de pronome de terceira pessoa, sim. Informações sobre data, horário, local. Então a letra E era para não ficar em dúvida com a A e com a E, sendo que a certa é a letra A, como já expliquei. A letra E nesse estrangeirismo não quer chamar a atenção do leitor, tá bom? Ótimo, pessoal, encerramos mais uma unidade e nos vemos no simulado. Grande abraço!